Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos iniciar já já a nossa live, né? Só aguardando o pessoal entrar e nessa live nós vamos construir mais um modelo ao vivo, né? Trabalhando com a técnica da mulagem. Vou mostrar aqui para vocês o modelo que a gente vai trabalhar hoje. É esse modelo, tá? Nós temos uma blusa, né? Um modelo de blusa bem diferente, onde a gente tem todo um franzido aqui na região do ombro, na região da manga, a gente tem também aqui abaixo do busto, tem essa região um pouco mais acinturada na região da cintura e tem uma manga levemente bufante. Então a gente vai construir esse modelo de blusa agora na mulagem, tá? Então vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Boa noite, Bárbara. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a construção do nosso modelo, esse modelo. Marilei, seja bem-vinda, tá? Nós vamos fazer a interpretação e a construção desse modelo aqui com a técnica da mulagem, tá? Então, fiquem aguardando. Vamos dar uns minutinhos para o restante do pessoal ir entrando. Boa noite, Ivone. Boa noite, Patrícia. E enquanto isso eu já vou dar uma orientação, quem tiver dúvidas, né? For surgindo dúvidas durante a aula, durante a live, pode estar deixando suas perguntas no ícone de perguntas, tá? Isso porque para facilitar, para depois eu conseguir encontrar todas as perguntas de vocês. Boa noite, Antônio. Então, vocês vão deixando as perguntas no ícone de perguntas e assim que eu for tendo uma pausa, boa noite, Inês, bem-vinda. Assim que eu tiver uma pausa, né, eu for aqui construindo, vou dando uma pausa, eu vou pegando as perguntas de vocês e vou respondendo. Então, às vezes deixar as perguntas no comentário, elas vão subindo e acaba perdendo as perguntas, tá? Então, dúvidas vão deixando no íconezinho de perguntas, tá? Para não demorar muito a nossa live, vamos iniciar já o processo de construção do modelo e eu estou aqui já com todas as minhas telas preparadas. Hoje eu estou utilizando essa tela que é o Morim. Para quem não conhece, o Morim é uma tela 100% algodão também, tá? Porém, é uma tela um pouco mais transparente, a trama é um pouco mais aberta. E ele é um tecido um pouquinho mais leve, a gramatura é uma gramatura mais leve, tá? Então, a gente vai iniciar, seja bem-vinda, Simone, a gente vai iniciar com as nossas telas, já estou com todas as telas preparadas, e eu vou começar posicionando aqui no centro do meu manequim. Uma questão desse modelo, dessa primeira parte, eu tenho que ter uma tela que atinge aqui da altura do ombro até abaixo do busto, tá? Então, eu peguei essa medida de comprimento e deixei mais 40 de largura. Então, eu estou trabalhando com uma tela aqui de 40 de largura por 40 de comprimento. Nessa nossa construção, a gente não vai se preocupar com o esquadramento da linha de busto, tá? Essas questões mais técnicas, a gente sempre deixa para trabalhar em sala de aula, no caso, no curso. Nas lives a gente trabalha um pouco mais livre para que dê tempo a gente ver a construção do modelo, tá? Seja bem-vindo, Wilson. Seja bem-vindo, Olegna. Seja bem-vindo, Arnaldo. Então, dúvidas que vocês forem tendo sobre a técnica, sobre a mulagem, sobre a live, sobre o curso, vocês podem deixando no ícone de perguntas, né? Vou repetindo isso para que quem deixar perguntas nos comentários, às vezes sobem as perguntas e eu não consigo depois encontrar. Maria, seja bem-vinda. A Maria sempre me ajuda, às vezes, em questões de tradução. Então, quem tiver dúvidas aí, surgir dúvidas em inglês, espanhol, e eu puder responder com a ajuda da Maria, que faz o processo de tradução, a gente vai estar ajudando vocês, tá? Então, o primeiro passo é construir essa região frontal, tá? E a gente vai começar aqui posicionando a nossa tela, acompanhando um caimento reto, né? A gente pode trabalhar com a linha de busto marcada aqui para conseguir fazer
esse comportamento. Eu não vou trabalhar com uma tela muito colada ao corpo, nem vou deixar muita folga, mas observem que eu estou deixando uma leve folguinha aqui nessa região para a construção do modelo, tá? Então, esse processo de folga é um processo que a gente vai aprendendo a fazer a interpretação de acordo com os modelos que a gente tiver para construir. Vou prender a nossa tela até atingir a altura terminal aqui, de onde vai ser essa região do nosso busto, e até atingir a altura da cava. Como a gente está trabalhando um modelo que ele é bem mais folgado, essa cava ela pode descer um pouco. Observem que a minha marcação está aqui. Eu vou descer aqui cerca de 1 centímetro para a gente ter uma cava aí mais leve, tá? Então, estou posicionando o alfinete aqui um pouco mais abaixo. Quem for tendo as dúvidas, sempre estou lembrando isso, né? Deixem no ícone de perguntas para que eu consiga responder depois, tá? Se a gente observar, no nosso modelo, a gente tem um franzido aqui na região do ombro, certo? O que é que aconteceu aqui? O volume da nossa pence de busto, ele vai ser transferido para a região do ombro. Só que só esse volume da pence de busto, eu não consigo trabalhar esse franzido. Então, preciso adicionar um pouquinho mais de volume aqui nessa região. E eu vou adicionar a partir da movimentação da minha cava, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a abrir aqui essa região da nossa cava. E aí, observem o comportamento desse volume, ó. Abrir a região da cava e eu consigo jogar mais tecido, mais volume aqui para a região do nosso ombro, tá? Então, eu vou fazendo essa movimentação, ó, e vou jogando, certo? Ó, tô abrindo a cava e jogando tecido para dentro. Não vou jogar tanto, senão ele vai começar a enrugar a partir dessa região. Então, vou eliminar o excesso aqui e já vou eliminar uma parte aqui do excesso da nossa região do ombro, tá? Vamos começar a ajustar aqui a nossa região do busto. Nós vamos prender aqui para não se movimentar essa região e vamos começar a ajustar primeiramente essa região do nosso decote, que depois a gente vai vir com a nossa pala aqui, que é uma espécie de gola na região traseira, tá? Então, como é que vai funcionar essa região? Nós vamos vir aqui prendendo com alfinete, tá? A região que a gente precisa fazer a construção dessa nossa pala. Então, eu vou trabalhar com a pala cerca de 5 centímetros. Vamos deixar transpassando aqui cerca de 2 centímetros da linha do centro para fora, porque a gente tem a utilização de botões. Então, com a utilização de botões, eu preciso ter margem para transpassar a nossa blusa, tá? Boa noite, sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora. Bem-vinda, Preta. Dúvidas vocês deixem no ícone de perguntas, porque nos comentários acaba subindo e depois eu não consigo encontrar, tá? Então, ó, vou ajustar essa região do nosso decote em direção ao ombro. Vou fazer esse ajuste, vou prender, e aqui eu vou prender mais ou menos essa região, imaginando onde vai ser o formato do nosso decote. Depois que eu fizer esse movimento, nós vamos vir aqui e vamos eliminar o excesso, tá? Então, Alisson, por que que eu tenho que prender todo esse centro se depois eu vou retirar ele, né? Isso é uma forma de garantir que a gente vai iniciar a nossa construção seguindo o sentido do fio reto. E aí entra para nos auxiliar a linha de busto, que como eu informei para vocês, a gente não está utilizando agora, nesse momento, essas questões mais técnicas. Nas lives eu acabo suspendendo essas questões muito mais técnicas, né? Para que facilite o processo e que a gente consiga trabalhar durante pouco horário que a gente tem para a construção, tá? Depois da eliminação desse volume, a gente tem que entender que o nosso corte aqui ele está enviesado. Foi um corte na diagonal. Todo corte na diagonal enviesado, ele vai esticar, né? Ele vai ganhar uma folga, ele vai esticar. Então, a gente tem que ter noção que isso aqui vai acontecer, certo? Depois que isso acontece, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou prender um alfinete nessa região do meu busto
e vou ajustar todo esse volume, toda essa folga aqui para cima. Ó. Vou fazer essa movimentação, certo? Então, tudo que é folga, eu ajusto no sentido do viés. Daqui para baixo eu vou fazer a mesma coisa, certo? Ó, eu posso até dar uma leve puxadinha nesse nosso tecido para ele descer e se organizar e ficar rente ao corpo. E aí agora eu tenho meu decote sem folga nessa região. Tá, gente? Dúvidas? Podem deixando no nosso ícone de perguntas, né? Então, agora, o que é que a gente vai fazer aqui na nossa construção? Eu já vou trabalhar aqui o franzidinho. Eu vou terminar essa primeira parte e eu já vou responder as perguntas que já tem, tá, gente? Então, eu posso construir, na mulagem, a gente pode construir esse franzido ou manualmente, no caso aqui, como eu estou fazendo com os alfinetes, né? Construindo manualmente, fazendo aqui com os alfinetes bem bonitinho, franzidinho. Ou eu posso também vir com agulha e linha e fazer todo esse processo com agulha e linha, tá, gente? Tem essas duas possibilidades. Às vezes, tem coisas que eu prefiro fazer com agulha e linha, porque aí agiliza o processo, tá? Mas aqui, como é pouco detalhe, a gente vai fazer com os alfinetes mesmo, tá? Aqui eu estou acabando ajustando um pouco essa região. Isso não pode acontecer porque essa nossa blusa ela é levemente folgada. Então, ó, estou descendo um pouquinho para essa região não ficar apertada, não ficar ajustada, certo? Essa região superior ela é um pouquinho mais solta. Já a região que a gente vai ter na região da cintura, a gente trabalha ela um pouco mais ajustada. Certo? Então, aqui a gente faz esse processo de distribuição. E aí o processo é esse, vai distribuindo, se vê que precisa abrir mais, abre, se vê que precisa juntar mais volume, junta. No caso aqui, como eu estou fazendo com alfinete, ele se torna um processo um pouquinho de nada mais demorado. Com a agulha e linha, a gente consegue fazer esse franzido de forma mais rápida, tá? E aqui eu vou finalizar esse nosso franzido, tá? Observem como que vai ficar. Todo o excesso que eu tiver aqui nessa região, ó, faço o pix para se ajustar melhor. Vou eliminar o excesso dessa nossa região, tá? Na região inferior, nós vamos fazer a mesma movimentação. Sejam bem-vindos, bem-vinda. Sandra, bem-vinda. Life, é que o nome dos perfis são tudo diferente do nome, né? Bem-vinda, Vânia. Então, dúvidas que vocês forem tendo, vão deixando no ícone de perguntas, que já já eu vou responder as perguntas, tá? O que sobrou de volume aqui, nós vamos construir aquele franzidinho que a gente tem aqui, ó, abaixo do nosso busto. Então, a gente vai observar que a gente está tendo uma região um pouco mais reta, né? Sem franzido até mais ou menos essa altura aqui, essa distância. E aí o restante a gente começa a construir o detalhe do nosso franzido, tá? Então eu vou juntando aqui esse tecido, vou fazendo a distância e o comportamento que eu quero do franzido. Aqui eu estou fazendo mini pregas imitando o franzido, tá? Ó. Ficou uma folga aqui que eu posso voltar a ajustar e aproveitar ainda mais margem dessa nossa construção. Estou jogando aqui para dentro para deixar essa nossa peça não tão ajustada, tá? Para a gente ter uma folga aqui também na região da nossa cava, para essa nossa peça não ficar tão colada. E o restante aqui a gente constrói também, ó, o nosso franzido, certo? Terminei essa primeira parte, nós vamos agora fazer todas as marcações do nosso modelo, certo? Dessa nossa primeira parte. Então,
Eu vou ter o meu decote aqui, vou fazer esse decote, certo? Então, observando o formato do modelo, eu vou mostrar novamente a imagem para vocês do modelo, para que a gente consiga acompanhar, certo? Ó, aqui acabei folgando novamente. Então, ó, vou vir aqui e vou ajustar, porque no momento da construção do franzido, eu acabei dando essa folga, tá? E aí vou marcar o formato dessa região abaixo do nosso busto e em direção à nossa lateral, tá? Na nossa lateral, nós vamos marcar a costura lateral, a nossa cava e a nossa costura do ombro. No modelo, a gente tem um volume maior aqui, ó, abaixo do busto, nessa lateral, tá? Então, se quiser adicionar esse volume, né, para deixar mais soltinho aqui, pode construir as pregas jogando-se esse volume para cima, tá? Então, só demonstrando rapidinho aqui como que funcionaria essa ideia, ó, tá? Tá aqui com as pregas e constrói ela empurrando mais para cima, ó. Não sei, agora não, agora eu acho que vocês estão conseguindo visualizar, certo? Então, a ideia da construção do modelo, né? A técnica, o passo, eu estou passando para vocês o passo a passo, mas aí na hora de construir, vocês que vão determinar, eu não quero esse volume todo, eu não quero, eu quero mais volume, eu quero mais abertura, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí isso cada um constrói de acordo com o que achar melhor, tá? Vou eliminar aqui todo o excesso abaixo do nosso busto. E aí a gente tem finalizado essa primeira parte. O que é que a gente precisa anotar para a construção desse modelo? As informações, né, de construção do modelo. Sentido do fio, certo? Cortar essa região 2 vezes ou um par, perdão, né? Porque seria um lado e o outro. E posso colocar o tamanho aqui, que se trata do tamanho 40 e alguma outra informação que eu necessitar. Como a gente tem um franzido aqui em cima e um franzido aqui embaixo, a gente precisa medir todas essas regiões e anotar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho essa região sem franzido. Vou colocar um pique. E aqui eu tenho essa região sem franzido. Eu vou colocar um pique, tá? Vou medir essa região que está franzida, então eu tenho 9 centímetros. Vou informar aqui, colocar uma setinha para cá e uma setinha para cá, que eu preciso franzir essa região até atingir 9 centímetros. A mesma coisa aqui no nosso ombro. Eu tenho 8,3. Então, eu vou informar aqui que eu preciso franzir até atingir 8,3, certo? Dúvidas até o momento? Algum comentário? Se surgirem dúvidas, boa noite, Diana. Podem estar deixando no ícone de perguntas, né? Eu sempre estou respondendo porque sempre está entrando outras pessoas. Porque quando vocês deixam nos comentários, acaba subindo, né? E fica difícil, às vezes a gente acaba perdendo, né? As perguntas, os comentários. E aí fica difícil de responder. Mas aí, deixando no ícone de perguntas, eu já vou ali diretamente e abro a pergunta para responder vocês, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas que já tem. Gente, lembrando que aqui está enviesado, ó, então pode acontecer de, ainda com o ajuste depois, essa nossa tela ganhar folga, e aí precisa eliminar essa folga. Uma ideia que é muito utilizada é a gente criar uma pence com essa folga que está tendo, passar uma fita crepe e na plantificação eliminar esse volume. A Sara está perguntando se a peça tiver forro, tu faz o franzido nele também ou o forro fica liso? Ó, nesse tipo de modelo, eu particularmente, eu faria, ele não vai precisar de um forro, tá? Mas se você optar por usar um forro, eu faria ele igual,
nesse modelo, porque ele é um modelo mais solto, e aí para você não correr o risco de repente o forro ter de dentro, né, ter um comportamento muito diferente da parte de fora, né? Já que os moldes acabam se comportando a tela de um forma de já que cada parte, né, de acordo com o corte, sentido do fio, vai ter regiões, por exemplo, de fora que vai estar enviesada, a região de dentro que pode ser que não esteja enviesada e a gente tem alguns comportamentos diferentes. Então, eu não optaria por usar o forro, e se for usar o forro, eu faria nesse modelo o forro igual à parte externa, tá? Para não correr o risco de ter essa diferença aí de comportamento. A Bárbara está perguntando, professor, é necessário a tela estar no viés? No caso desse modelo, não. Esse modelo e a maioria dos modelos a gente posiciona a tela no sentido do fio e aí essa própria tela, quando a gente vai construindo o modelo, ela acaba ficando as regiões enviesadas, tá? Como saber o lado certo do tecido para iniciar a molagem, trama e etc. Então, geralmente a gente segue aqui, ó, a própria margem do tecido, que é essa margem que tem aqui, ó, que vem na lateral do tecido. Então, a partir dessa margem, a gente identifica que esse é o sentido do fio, né? O fio reto. Mas pode acontecer que você tenha um pedaço de tecido que você já perdeu essa marcação. Aí você vai tentar puxar a sua trama e puxar o sentido do fio, né? O urdume que a gente chama, e identificar qual lado está abrindo menos. Isso é um processo assim muito, como é que eu posso dizer? Muito específico, porque precisa estar trabalhando o olhar para conseguir identificar e sentir também qual lado está abrindo menos. Ou seja, o lado mais travado geralmente é o sentido do fio, tá? Dúvidas? Sejam bem-vindos. Vamos agora para a região traseira, tá? Então a gente vai construir a parte traseira para poder construir a nossa palinha aqui, que vai ser uma pala totalmente inteira, né? Daqui da frente até a região do decote, tá? Então, deixa eu vir aqui para esse lado, porque construindo a parte traseira eu funciono melhor estando desse lado, tá? Então, eu vou começar a posicionar novamente a minha tela aqui no centro do meu manequim, observando o sentido do fio, observando o caimento da nossa tela, tá? Os manequins de mulagem do Brasil, geralmente eles têm um decotezinho aqui um pouco, na região traseira, um pouco descido, tá? Então, o que é que eu faço sempre? Eu marco ele um pouco mais alto, no caso esse já veio marcado, depois eu vou ajustar. Eu marco ele um pouco mais alto ou subo esse decote aí cerca de 8 milímetros a 1 centímetro, para a gente não correr o risco de ter esse decote muito cavado e quando a gente for trabalhar uma gola, essa gola de repente ficar caindo aqui para trás ou ficar aberta, tá? Então, para não correr esse risco, sobe um pouquinho aqui esse decote. Eu vou subir aqui na própria marcação, né? Isso é uma coisa que eu já tenho, que quando eu construo, mesmo que o manequim não esteja marcado, eu já subo um pouquinho ali para não correr esse risco, tá? Então, boa noite, Felipe, boa noite, Camila, sejam bem-vindos. Dúvidas e perguntas podem estar deixando no ícone de perguntas, tá? Que aí eu vou estar respondendo vocês nas pausas, tá? Alguém está pedindo para ver novamente o modelo. Deixa eu só posicionar aqui o modelo para vocês visualizarem. Ó. O modelo é esse, certo? Essa blusa, ela tem a região franzida da frente, tem a manga com franzido na cabeça, ela é uma manga bufante, tem esse decote com a pala e tem esse transpasse na região da cintura com os botões, tá? Então, olha que legal esse modelo, bem elegante. E já falo para vocês que esse modelo aí, vocês construindo esse tipo de modelo aí, bem elegante, no tecido de qualidade, vocês conseguem vender esse modelo aí
facilmente por um valor bem legal. Nas pesquisas eu acho que eu encontrei ele por 260, tá? Essa blusa por 260. Então, já vão pensando aí em construir os modelos de vocês, tá? E conseguir fazer esse tipo de construção, tá? Então, aqui, ó, para a região traseira, nós vamos vir posicionando a nossa tela e ajustando o ombro, acompanhando aqui a nossa marcação frontal. Então, eu estou prendendo aqui na região da frente, onde está a parte franzida. Na região traseira, para acompanhar a mesma lógica da região da frente, eu vou trabalhar também aqui com um leve franzido. Eu não tenho a imagem da parte traseira, né? Mas aí eu vou trabalhar com um leve franzido para seguir uma mesma lógica. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou ajustar aqui a minha cava, ó. Não estou, como é que se diz? Forçando a tela a acompanhar aqui esse formato. Não estou esticando, não estou deixando bem rente ao corpo, né? Bem justo. E aqui eu vou fazer um movimento que é o seguinte, ó. Quando a gente vai adicionar folga aqui na lateral, a Sara tá falando meu modelo bem elegante mesmo. Muito obrigado. Obrigado no sentido pela escolha, mas aí eu também achei ele muito bonito. Quando a gente vai adicionar a folga aqui, a gente vai fazer esse movimento, ó. Anda com a tela para trás, tá? Então eu tô adicionando a folga mais ou menos de acordo com a folga que eu também joguei na frente. Isso é um processo que a gente vai trabalhando com o olhar, e aí, às vezes, como é que eu posso dizer? Quem está fazendo ainda não tem esse olhar treinado, aí a gente trabalha com a fita métrica, medindo a quantidade que eu estou jogando para frente, jogando para trás, para conseguir fazer uma coisa bem distribuída por igual, tá? E aí eu ensino isso também no meu curso, tá? Então, estou prendendo aqui toda a minha lateral, de acordo com a marcação da costura lateral, e já vou eliminar o excesso aqui, para facilitar a nossa construção. Então, eu elimino o excesso da nossa cava, da costura lateral, e elimino o excesso também da nossa região do ombro, tá? O que é que acontece aqui na região do nosso decote? A gente vai eliminar um pouco aqui também o excesso e vai fazer piques nessa região, ó, nesse formato, para a nossa tela se ajustar melhor. Aqui na cava traseira a gente pode fazer alguns piques também para ganhar um pouco de folga nessa região, certo? Vou ajustar aqui novamente a região do nosso decote, ó, porque no decote a gente não pode ter folga aqui, tá? Então, vou fazer esse movimento, tô ajustando novamente, e aí vou soltar aqui, ó, e vou reorganizar na região frontal essa nossa costura. Então, a folga meio que veio andando daqui e ela se organizou para frente e para a região do nosso ombro. Estou com essa região totalmente organizada. Dúvidas até o momento? Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Rafaela. Bem-vinda, Nina. Tem mais perguntas aqui, tá? Posso fazer as marcações no próprio tecido que vou costurar ou é melhor fazer numa peça teste piloto? Olha, gente, na verdade, isso é uma pergunta assim meio, como é que eu posso dizer? Que tem umas questões, porque é o seguinte, se a gente fosse seguir a lógica realmente, a gente deveria fazer a mulagem com o próprio tecido que vai montar a peça. Em que sentido? Eu deveria ter tecido a mais para construir a mulagem com esse tecido e depois pegar essa tela, né? Vamos supor que eu vá montar uma camisa aí com um toque de seda. Então, eu deveria fazer a mulagem com o toque de seda e depois montar a peça com o toque de seda. Essa é a lógica, essa seria a lógica correta. Por quê? Porque, por exemplo, o comportamento do toque de seda é totalmente diferente de uma tela 100% algodão. Tá? Então, a gente tem essas nuances que o correto, a lógica correta seria essa. No entanto, a gente utiliza dessas telas para economizar, para... como é que eu posso dizer? Isso foi um processo de adaptação, né? Para o ensino, para economizar, para a produção.
e também porque a tela 100% algodão ela tem um caimento mais neutro. Eu sempre explico isso. O que é um caimento mais neutro? Que eu posso montar na tela 100% algodão e para outros tecidos com o mesmo molde que eu não vou ter tanta diferença, como por exemplo, se eu montar aqui no algodão e for montar na malha. Tá? Então, tecidos, como a gente tem uma gama muito grande de tecidos com comportamento parecido com as telas 100% algodão, por isso a gente utiliza essa tela. Primeiro, por uma questão de economia, né, de tornar mais viável. Segundo, por uma questão de adaptação mesmo, e terceiro, por essa questão econômica, né, para tornar mais viável os estudos, os processos, as experimentações e assim por diante. Mas a lógica seria a seguinte: vou montar um vestido de seda. Eu fazer toda a mulagem com seda ou um tecido mais semelhante possível da seda. Nem que seja uma seda sintética, tá? Mas muitas vezes não. Ainda assim, a gente tem uma diferença da seda pura para a seda sintética. Então, quando for montar essa lógica, você também pode fazer a mulagem com o próprio tecido que você vai montar a sua peça. Porém, precisa de muito mais atenção, precisa fazer uma marcação que consiga remover depois, né? Quando for lavar, ou de repente é aquela caneta que remove no ferro. Então, isso tem todo um processo de observação. Qual seria o tecido ideal para esse modelo? Não sei. Assim, um crepe, né? Como é que eu posso dizer? Um crepe mais leve, né? Nada muito pesado, as regiões que precisam estruturar entre tela. Eu não vou conseguir dizer um nome assim específico de um tecido, porque o que é que acontece? Às vezes a gente, de região para região, os nomes de tecidos, eles são diferentes. Então, eu posso dizer um crepe tal, e aí quando você for visualizar o crepe tal, é diferente daqui da minha região para a sua região e assim por diante. Então, tenta ver um crepe leve, um toque macio. A seda vai ficar bem elegante, né? Um toque de seda vai ficar bem elegante também, tá? Um chifão de seda também. Dúvidas podem estar deixando na caixinha de perguntas. Seja bem-vinda, Clara. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Pietra. Tá? Então, vamos prosseguir aqui com a parte traseira. E mais dúvidas vocês podem estar deixando na caixinha de perguntas, que aí a gente vai organizando para responder, tá? Aqui eu vou começar a construir o nosso franzido, seguindo aqui a mesma lógica que a gente fez na região da frente, ó. Vou começar a posicionar a nossa tela, organizando esse franzido, certo? A gente pode trabalhar com algumas pregas, tá? Imitando o franzido. Pode ser umas pequenas pregas, né? E aí também não precisa fazer o franzido tão perfeito, porque a gente sabe que essa região vai ser franzida, tá? Mas para visualização é interessante você visualizar como que vai ficar essa região, para quando for montar você já ter uma noção, tá? Então, eu fiz aqui, ó, o franzido. Estou eliminando todo o excesso, certo? E deixando uma margem para fazer as marcações, ó. Agora eu vou para o outro lado, tá? Então, vamos fazer as marcações dessa região traseira. Quais são as marcações que a gente precisa fazer? Vamos marcar aqui a nossa costura lateral, a nossa terminação aqui, que seria mais ou menos na altura do busto, certo? Então, a costura daqui. Vamos colocar já as informações aqui de sentido do fio. Vamos colocar que precisa cortar uma única vez, e aqui é o centro, dobra, costas. E vamos colocar que se trata do tamanho 40. Pode colocar também informação do modelo. Blusa, sei lá, Flora, blusa isso, blusa aquilo. Vamos marcar aqui o nosso decote. Eu estou subindo cerca de 1 centímetro, tá? E esse decote eu vou trazer ele mais aberto para encontrar aqui, ó, com
essa região da frente, tá? Ó, que é a região que a gente veio com decote frente. Vou marcar a costura do ombro, a nossa cava costas, certo? Ó, vou organizando e vou traçando a cava aqui mais aberta. E aí a gente tem um ponto bem importante que precisa marcar aqui, que é metade da altura aqui da nossa cava. Esse ponto a gente já tem marcado no nosso manequim. Acontece que eu acabei trocando de manequim, né? E eu não tenho mais a marcação, eu preciso ainda marcar novamente. Mas eu estou marcando aqui pelo que eu lembre da altura, tá? Esse ponto vai ajudar para a gente construir a nossa manga daqui a pouquinho. Então, essa região aqui do franzido, nós vamos pegar a medida, vamos marcar um pique, vamos marcar um pique. Eu tenho aqui, na nossa medida, eu tenho 12,4. Então, eu vou marcar aqui que eu preciso franzir essa região até atingir 12,4, tá? Dúvidas até o momento? Como eu sempre falo, vão deixando as dúvidas na caixinha de perguntas, porque às vezes acaba subindo e a gente perde as dúvidas nos comentários, tá? Então, dúvidas que vocês tiverem, podem deixar na caixinha de perguntas, tá? Boa noite, Thaís, bem-vinda. Seja bem-vindo, Gonçalo. Seja bem-vindo, Vivi. Então, vamos lá agora para a construção da nossa pala, do modelo, certo? Mas antes de continuar, novamente eu gosto sempre de estar mostrando o modelo para a gente relembrar a forma que a gente está construindo, né? Então, deixa eu abrir aqui a tela. Esse é o modelo que a gente está construindo, né? O modelo da nossa blusa. Então, é um modelo bem elegante, bem bonito, tá? E aí, quem está assistindo a live ou depois pretende assistir a live, já vai pensando para montar esse modelo, pôr aí à venda e assim por diante, tá? É um modelo bem bonito e sendo trabalhado num tecido de qualidade, pode ser aí cobrado um valor bem legal. Certo? Então, vamos construir a nossa pala do decote. A Thaís está falando, só admirando aqui seu trabalho maravilhoso. Você arrasa, prof. Parabéns. Muito obrigado, Thaís. A Thaís foi aluna minha no Instituto Burro, né? Aluna presencial, na época que eu ensinava no Instituto, tá? Então, seja bem-vinda e depois vocês podem estar dando uma olhada no perfil da Thaís. Ela tem um trabalho assim divino que mistura arte com moda, com música. Então ela é um perfil assim dentro do contexto da arte magnífico, tá? Então depois deem uma olhada no perfil da Thaís. Então vamos lá construir a nossa pala. A nossa pala eu preciso ter uma tela aqui que atinja da região do decote frente, ó, até aqui atrás, ó, centro do decote costas, para que eu consiga montar essa pala inteira. Então, eu vou começar a posicionar na linha de centro a nossa tela, novamente, aquela lógica que eu falei para vocês. Ah, mas por que eu vou posicionar na linha de centro se depois eu vou eliminar o excesso? E justamente por isso, porque inicialmente a gente precisa que essa pala seja no sentido, aliás, que essa tela esteja no sentido do fio. Ó, vou eliminar o excesso aqui, deixando bastante imagem, porque essa nossa pala vai vir reta e depois ela vai subir aqui em pé, tá? Então, vamos começar a ajustar aqui para a lateral, inicialmente, ó. Vou prender aqui embaixo, vou prender em torno, ó, vou ajustando e vou prender em torno de todo esse nosso decote, tá? Ó. Observe o movimento que eu estou fazendo. Estou prendendo em torno
de todo o nosso decote aqui que eu tracei, certo? Vou eliminar aqui todo o excesso, ó, dessa região, deixando uma margenzinha para a construção da nossa pala. E novamente elimino o excesso aqui, ó, tendo bastante cuidado para não eliminar nessa região aqui que a gente vai construir para a parte de trás. Eu vou ajustar um pouco mais a nossa câmera para facilitar a visualização dessa região, tá? Certo? Então, o que é que vai acontecer? Aqui a gente vai fazer aquele mesmo movimento de antes. Ó, tô soltando e tô prendendo novamente, porque eu tô ajustando a folga para cima. Observem a folga que eu tô tendo aqui, porque essa região também tá enviesada, ó. Certo? Então, ajustei e aí está, certo? Agora, a gente vai vir aqui para a região traseira. Vou descer um pouco o manequim para facilitar a visualização. E olha o que a gente vai fazer aqui, certo? Aqui a gente vai vir fazendo o seguinte movimento. Eu vou fazer piques nessa região, acompanhando a região do decote e vou ajustando a nossa tela. Olha que legal. E aí a nossa tela vai se organizando ao formato do decote. Então, ó, vou vir aqui fazendo esse movimento e vou prender acompanhando o decote que eu tracei aqui, o decote costas, tá? Então, organizo e prendo até atingir o centro costas aqui. Para facilitar aqui, ó, já vou eliminar o excesso para cima e vou eliminar aqui já uma parte desse excesso aqui também, certo? A nossa pala já está tomando forma. Nós vamos eliminar o excesso aqui nessa região, certo? Daí o que é que vai acontecer com a nossa construção? Vamos subir novamente um pouquinho o manequim. Ó, eu tenho que ter noção que a minha peça vai ter botão, né? E aí eu tenho que ter a medida do botão para ter um transpasse aqui. Mas aí vamos trabalhar com um transpasse de 1,5, certo? E aí eu vou pegar essa medida aqui, eu tô tendo 3,5, e eu vou trabalhar com 3,5, ó, em todo a nossa pala, tá? Vamos marcar aqui já essa região da costura com o nosso decote. E vou marcar aqui, ó, já essa região também da nossa pala. Lembrando que a gente faz as marcações aqui no manequim, mas depois a gente vai para a mesa, corrige essas marcações. Então não tem nenhum problema errar, sei lá, o desenho, o formato que você está fazendo aqui, né? Não precisa ficar tão perfeito, que a gente sempre faz todas essas correções na mesa, organizando as nossas construções, certo? Aqui também a mesma coisa, eu vou ter uma leve folga aqui, mas aí isso vai ser escolha nossa, se a gente quer deixar essa pala mais folgadinha, mais apertada, mais ajustada e assim por diante, certo? Vou descer novamente para vocês visualizarem melhor. Dúvidas vão deixando no ícone de perguntas, tá? Observem a folga que eu tô tendo aqui. Essa folga, ela não pode ter nessa região traseira, certo? Então, ó, vou soltar e vou organizar a nossa pala rente ao decote, tá? Ó, até finalizar aqui na região central do nosso modelo. Vou eliminar aqui esse excesso que a gente está tendo e essas partes também, certo? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou marcar o nosso decote, vou marcar aqui a altura que eu vou trabalhar, que aí eu vou vir com 3,5 em todo esse nosso decote, tá? Ó, a gente vai vir marcando 3,5. E aí eu vou trazer ele de encontro a essa região
e aqui também de encontro a essa região, certo? Aqui a gente pode marcar um pique, tá? Identificando onde vai ser o encontro das costuras. E aí a gente tem a nossa pala finalizada, tá? Vou subir aqui novamente o manequim para facilitar a visualização. Dúvidas até o momento? Quem tiver perguntas pode deixar no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu estou respondendo. Às vezes as perguntas nos comentários vão subindo e se perdem, tá? Boa noite, Andréa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ângela. Sejam bem-vindos. Então, agora vamos visualizar um pouco mais o nosso modelo para a gente ver o que a gente precisa fazer agora, tá? Ó. Agora a gente vai construir essa parte da região da cintura, abaixo do busto e cintura. Nós vamos tentar trabalhar essa parte inteira apenas com a costura na lateralzinha, tá? Porque se vocês observarem na imagem, a gente não tem pences nem recortes, tá? E depois a gente vai fazer a nossa manga, tá bom? Então, já estou aqui com a minha tela preparada também para a construção dessa região. E observem que eu deixei aqui uma margem bem legal, tá? Essa margem ela vai servir para a gente posicionar os nossos botões, ok? Vou prender aqui toda a nossa tela na linha de centro, acompanhando a nossa linha do manequim, até atingir a altura da terminação aqui em cima e até atingir a altura da cintura aqui embaixo, tá? Nós vamos fazer o seguinte movimento. Nós vamos vir aqui, ó, fazendo piques na região da cintura, e aí a gente consegue organizar essa nossa faixa em toda a região até atingir as costas, tá? Então, observem o movimento que eu estou fazendo. E aí eu vou dando folga e movimentação à nossa tela. Ela vai ter um pouquinho de nada de folga na construção, mas aí a gente vai trazer ela até a região central das costas. Ok? Agora a gente vai começar a posicionar aqui, organizando. Quem quiser pode fazer dividido, separado, a parte da frente e depois vir fazer o pedaço da parte de trás também, tá? Então, ó, vou posicionar aqui a nossa tela, vou prender na região do busto, certo? Ó, vou organizando para a lateral e vou prendendo de acordo com a minha necessidade. Aqui em cima, se precisar também, faz piques para se ajustar melhor. Ó, e vou prendendo essa nossa região e organizando essa região, tá? Aqui na nossa costura lateral e na região traseira a mesma coisa, certo? Então, piques embaixo e piques em cima. O limite do pique é a nossa costura, então tem que ter cuidado para não ultrapassar a marcação da costura que eu já fiz ali, certo? Então, vou pegar aqui o alfinete, ó, e venho, ajusto embaixo e ajusto em cima, certo? E vou fazer esse movimento até prender toda essa nossa faixa. No caso aqui, até a nossa linha de centro. A mesma coisa aqui na nossa região da cintura. Vou eliminar o excesso aqui embaixo. Vou eliminar o excesso aqui na região da cintura. E todo o excesso da região da frente também, tá? Essa nossa região, ela ficou com uma leve folga, mas aí quem quiser, ó, pode trazer ela aqui para a lateral, dar uma ajustada e colocar uma costura na lateral também, certo? Então, como a nossa blusa tem transpasse,
eu deixei aqui uma boa margem para a gente conseguir marcar essa margem de transpasse. Vou marcar aqui a costura da cintura, a terminação, a costura da região do busto. Se eu quiser, eu já posso marcar os botões, né? O ideal é a gente marcar os botões aqui direto no manequim do que a gente precisa. Posiciona o manequim posiciona o botão que vai usar e já faz a marcação. Eu coloquei 3 aqui, mas pode ser a quantidade que vocês precisarem. Boa noite, Carlos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Margarete. Dúvidas pode estar deixando... Boa noite, Sandra. Dúvida pode estar deixando no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu vou estar respondendo as outras perguntas, tá? Então, ó, vou fazer a marcação aqui da costura até atingir o centro costas. E no centro costas eu vou marcar a nossa linha de centro, tá? Então, eu vou colocar aqui centro, dobra, costas. Posso colocar que é para cortar 1 ou 2 vezes, de acordo com a minha necessidade. Sentido do fio, né? No caso aqui, no nosso caso, eu cancelei esse sentido do fio. A gente está acompanhando por essa linha de centro o sentido do fio, porque na região traseira ele meio que se modifica um pouco, tá? Então, dúvidas até o momento? Boa noite, Paula. Boa noite, Selma. Boa noite, Carlos. Então, agora nós vamos construir a região da manga. Lembrando que essa nossa live eu vou estar disponibilizando ela no YouTube, tá? Para vocês assistirem também, ok? Então, para a construção da nossa manga, a gente tem uma manga levemente bufante, né? Com franzido na cabeça da manga. Vou posicionar o nosso braço aqui, certo? Prender o nosso braço, acompanhando aqui a linha do ombro com a nossa costura do ombro ou o sentido do fio, tá? E aí, para a construção da manga, eu vou precisar já do comprimento para a construção dessa manga. O comprimento que eu vou querer ela, eu tô aqui com a minha tela, eu tô com a tela bem larga, certo? E aí eu já marquei aqui a linha com o comprimento. Marquei a altura da cabeça da manga, a gente mede aqui do ombro até a marcação da cabeça da manga. E coloquei já a largura dessa região. Então, eu tenho 28 de braço, eu estou trabalhando com 50 de largura. Isso porque eu quero uma manga bem volumosa, tá? Bem bonita. E aí, eu já fiz esse movimento, certo? Me precipitei em colocar o braço agora, porque a gente vai fazer um movimento aqui que é o seguinte. Eu vou posicionar a minha tela da seguinte forma. Ela tá com esse comportamento, né? Então, vou virar pelo avesso. Aqui tá a marcação da largura, tá? Ó. E eu vou posicionar de acordo com a nossa linha da costura. Vou copiar aqui, ó, o formato da nossa cava até o ponto aqui que eu vou trabalhar, ó, de encontro. A mesma coisa do outro lado, ó. O outro lado vai vir aqui para a região traseira, né? Que vai ser a região das costas. Então, a marcação que eu tenho aqui, ó, eu posiciono de acordo com a costura lateral e venho posicionando, ó, e marcando aqui a cava até o ponto médio também, certo? Para a gente não confundir os lados nem perder, eu já vou anotar que aqui se trata das costas, né? E o outro lado se trata da frente, certo? Então, eu tenho frente e aqui eu tenho costas. O que é que a gente vai fazer agora? A gente já vai eliminar aqui todo o volume dessa nossa região. A gente vai fazer esse movimento, ó. E a gente vai fazer... Vou pegar aqui um alfinete para me auxiliar. E a gente também vai fazer esse movimento. Então, a gente elimina de um lado e do outro.
E aí a gente elimina para cima, deixa todo esse restante para a gente fazer o nosso trabalho, certo? Agora que a gente vai começar a trabalhar da seguinte forma. Eu vou juntar um lado aqui com o outro, ó, nesse formato. Vou prender aqui com alfinete, certo? Ó. E aí eu vou determinar aqui, se eu quero trazer essa costura reta com essa largura apenas, eu deixei bem mais margem porque eu quero deixar ela bem mais larga aqui embaixo, para ter um franzido bem bonito. Então, ó, vou trazer ela mais ou menos com esse comportamento. Eu vou riscar aqui para vocês visualizarem o que é que eu vou marcar aqui, tá? Então, eu vou fazer vou deixar esse volume todinho na nossa manga. Ok? A manga na mulagem, gente, no caso, esse tipo de manga, geralmente a gente faz, assim, boa parte fora do manequim, né? Que é esse processo que eu tô fazendo. A gente vai mais pro manequim só para pegar as covas, realmente, né? As covaturas, a cabeça da manga, a cava e assim por diante. O restante a gente geralmente faz fora. Então, já vou eliminar aqui esse excesso. Ok? E agora sim a gente vai posicionar o braço, porque a gente vai precisar do braço para finalizar essa nossa manga. Meu sonho é fazer esse curso. Vamos fazer o curso. Acho que é Miriam. Né? Tem vários modelos no curso de blusas, de gola, de vestidos, de calça, de saia. E toda semana a gente tem uma aula ao vivo em que eu ensino um modelo diferente e os modelos são escolhidos pela turma. Então, quem faz parte das turmas, quem são meus alunos, sempre estão me enviando modelos no grupo do WhatsApp. E aí toda semana eu escolho um modelo diferente, um vestido diferente. E aí a gente aprende durante a nossa aula ao vivo, tá bom? Seja bem-vindo, Eugênio, seja bem-vindo, Marines. A Marília está falando, você é fantástico, muito obrigado. Dúvidas ou perguntas, vão deixando no ícone de perguntas, tá? Que aí, daqui a pouco eu vou respondendo. Porque eu sempre falo que se vocês deixarem perguntas no comentário, às vezes acaba subindo, né? E depois eu não consigo encontrar. E aí fica difícil conseguir responder, né? Eu não consigo encontrar e aí às vezes pode acontecer de ficar sem a resposta. Mas quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa no ícone de perguntas que daqui a pouquinho eu tô respondendo, tá? Então, vamos posicionar a nossa manga. A nossa manga já está totalmente pronta, basicamente pronta, né? Então, eu só vou vir aqui, ó, vou vestir. Eu quis realmente trabalhar uma manga assim, bem folgada, de acordo com o modelo, né? Que ali a gente tem um tecido bem leve e essa manga ela fica bem solta. Então, eu vou posicionar aqui, ó, de acordo com a nossa linha preta do braço, que é a linha do sentido do fio. Quem faz o meu curso também, quem está na minha turma, tem a aula que eu ensino a fazer esse braço, né? Então, eu ensino a fazer o molde, ensino a cortar, a costurar e a encher com a espuma, a fechar e fazer todas essas marcações. Então, esse braço aqui vocês não compram, né? Esse braço eu ensino no curso, todos os meus alunos têm essa aula no módulo de mangas. Então, antes de iniciar as mangas, ele tem lá a aula para aprender a fazer o braço, tá? Mesmo que não faça o braço, mas tem a aula disponível, né? Mesmo que já tenha o braço dele. Então, estou posicionando aqui de acordo com a nossa linha preta, que indica o sentido do nosso fio. Então, vou trazer aqui. Observem que eu estou acompanhando e estou deixando quase que justo. Isso não pode acontecer. Ó. Vou deixar essa folguinha, porque a nossa manga ela tem folga também. Então, essas folgas que a gente vai deixando é um processo de observação que a gente vai treinando com o tempo, tá? Ó,
Vou prender aqui todo o nosso sentido do fio até a altura mais ou menos do cotovelo, tá? Daqui para baixo a gente não vai prender porque a gente vai trabalhar aqui o franzido. E aqui na região da frente, ó, a gente já tem o ponto de encontro, ó. O ponto de encontro da cava com o ponto de encontro aqui da manga. Então, essa região daqui para baixo a gente não mexe porque a cava já está copiado o formato que a gente precisa. E aí a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, o franzido, tá? E aí, quem quiser, mas eu queria distribuir o franzido mais para baixo, aí marca um ponto aqui mais abaixo e faz a distribuição também mais abaixo, tá? Então, ó, vou começar a posicionar aqui o nosso franzido e vou prendendo de acordo com a marcação da cabeça de manga, tá? No caso, de acordo com a marcação da cava que a gente vai ter no manequim. Ó, vou fazendo esse movimento. Novamente, quem quiser pode vir aqui com a agulha e linha e faz esse processo também. Eu ensino no curso a utilizar as duas formas, né? Tem uma parte que eu ensino como utilizar a agulha e linha para fazer esse embebimento também, certo? Então, fiz esse processo e aqui está o franzido da nossa cabeça de manga. A gente vai fazer o franzido traseiro, tá? Deixa eu posicionar os alfinetes aqui. E vou começar a movimentar aqui, ó, também o nosso tecido. Eu vou descer um pouquinho para vocês visualizarem melhor como é que tá ficando, tá? Então, ó, nós temos algo com esse comportamento, ó. Então, vou aqui organizando e prendendo, certo? Acompanhando o formato da nossa cava. Até finalizar todo o nosso franzido aqui da manga. Aqui, ó, eu tenho que prender nesse ponto. Eu tinha esquecido de prender, mas aí já prendi, resolvido essa questão. Certo? E aí a gente já está finalizando aqui o franzido dessa nossa região. Acabou os alfinetes. Deixa eu pegar aqui mais alfinetes. Aqui tem um. Então, ó, vou aqui eliminar o excesso, ó, de toda essa região. Ok, ó. Tô eliminando o excesso. Daí, agora que a gente já construiu essa parte, tá? Ó, aí volta, organiza, de acordo com o que achar melhor. Como a gente já construiu essa parte, a gente pode soltar aqui, ó. Vou soltar toda essa região da nossa manga, toda essa marcação, tá? Deixa eu subir novamente o manequim. Ó, aqui tem um volume que eu não quero, ele tá muito forte, né? Construindo meio que uma ponta, ó. Então eu venho e organizo, vou trabalhando o olhar para visualizar essas formas, tá? Ó, vou soltar aqui também para baixo. Olha como a nossa manga vai ficar bem legal. Com o tecido aqui, o morim, a gente visualiza algo bem armado, tá? Mas num tecido muito mais leve, que é o caso do nosso modelo, essa manga ela vai ficar mais caída e vai ficar bem bonita, tá? Bem-vinda, Carla. Bem-vindo, Valdir. Bem-vindo, Danilo. Deixa eu ver o que é que tem de perguntar aqui antes da gente finalizar o franzido embaixo. Gostaria de aprender a fazer a manga justinha com a cabeça de manga rente, mas que não fique pegando. Desculpem. A gente tem também no curso, né, a base da manga, onde eu ensino a fazer a construção da nossa base de manga, né?
E ela é uma base assim que ela fica rente, né? E ela não fica pegando, pelo menos até agora, ninguém deu um feedback que a nossa manga tem algum problema, tá? Então, além disso, tem a nossa manga mais justa, né? Onde a gente trabalha, tem a base e tem mais 5 a 6 modelos de manga também diferentes, tá? Ah, se a gente não tiver o braço do manequim, qual que é a técnica que você pode nos indicar? Olha, quando não tem um braço, pode tentar se guiar pelo braço de alguma outra pessoa, tá? Então, ou a pessoa da peça que você está desenvolvendo o modelo. Você pode fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, e construir a manga no braço da pessoa. Então, você faz esse túnel que eu expliquei aqui, ó. Pega a medida do comprimento total do braço, com o braço fechado. Pega a medida da altura da cabeça da manga, que a gente pega daqui do ossinho até a altura aqui, ó, de onde vai ficar a tua cava, certo? E faz essa marcação, a altura da cabeça, comprimento final e a largura, né? Aí você pode trabalhar com o tipo de manga que você vai fazer. É uma manga justa? Trabalha com a largura que você com a largura do próprio braço. É uma manga com um pouco mais de folga, colocar aí, sei lá, 5, 6 centímetros. É uma manga folgada, sei lá, mais larga, feito essa, adicionar aí a quantidade, faz a interpretação e adiciona a quantidade. E aí o processo é o mesmo. Se você já tem o corpo, você copia, ó, até metade da cava e metade da cava. E depois faz o embebimento da cabeça. Como a minha manga está com bastante largura, aqui a gente tem um franzido e não um embebimento. Mas quando a gente faz a manga justa, a gente tem uma leve folguinha aqui que a gente trabalha o embebimento, não é um franzido. Admirando seu trabalho, também a Mulage Atelier GLAU Artes. Glau Artes, meu Deus. Muito obrigado, Glau. E fico feliz que você ame a técnica. É de fato uma técnica assim que motiva, né? Que inspira, que estimula a criatividade. No curso você ensina drapeados tridimensionais. No curso, o curso é Mulagem Básica e Interpretação de Modelos. Embora eu chame de básico, a gente aprende semanalmente modelos bem diferentes. Você pode olhar aí no meu Instagram, que você vai ver alguns reels que eu postei, que eu posto assim, resumo de aula. Procura esses reels que é resumo de aula, onde eu estou construindo ali no manequim miniatura. São tudo modelos que eu ensino nas aulas ao vivo e que são modelos assim bem elaborados, né? Então eu chamo de básico, mas é um básico ali já pulou do intermediário e está com o pé no avançado. Isso porque eu pretendo daqui uns dias posicionar um curso com técnicas bem avançadas. E aí vai ser um foco em técnicas bem tridimensionais realmente, mas dentro desse básico, nas aulas ao vivo, tanto é que os modelos são escolhidos pelos alunos nas aulas ao vivo, eu já trabalho alguma coisa mais elaborada, que eu posso dizer que o meu curso, que eu chamo de básico, seria hoje um intermediário já com pé no avançado em comparação a diversos outros cursos de mulagem que nós temos por aí, tá? Embebimento, uma pergunta, o que é embebimento? Embebimento é uma costurinha que quando a gente vai costurar a manga, antes de costurar ela, na cabeça da manga ela tá sempre, geralmente tem uma sobra ali, né? Quando a gente bate a medida da cabeça todinha, com a cava frente e a cava costas. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir essa cabeça para ela bater igual a medida com a cava. Então, o que é que a gente faz? A gente passa uma costurinha de um ponto a outro, né? Uma costurinha fazendo um franzido bem levinho, tá? E esse franzido bem levinho vai diminuir a região daquele perímetro, né, daquela cabeça, e vai fazer com que a gente consiga bater, né,
toda a margem de costura de uma cava até a outra cava, tá bom? E aí esse processo se chama embebimento, né? Esse processo de reduzir uma região até fazer ela atingir a outra, né? A gente chama de embebimento essa costurinha que a gente faz para diminuir uma determinada região sem ser um franzido, né? Que é uma coisa ali mínima que você não vai perceber que foi reduzido algo, tá entendendo? Espero que eu tenha conseguido explicar direito o que seria o embebimento, tá? Então aqui, ó, sobrou tudo isso que a gente vai trabalhar com o franzido da nossa manga, tá? Então, aqui a gente vai organizar porque tá passando um pouco o volume na costura, aqui na região da costura, tá? No modelo, a gente tem um pouco mais de volume atrás e menos volume na frente. Se quiserem, podem trabalhar dessa forma. É só vir aqui, ó, e diminuir um pouquinho na frente ou aumentar um pouco no comprimento para esse volume ficar com esse comportamento, tá? Geralmente a gente diminui um pouco na frente para não ficar aquele volume aqui caindo por cima da mão, né? Que é o caso desse modelo, ele tem uma diminuição, uma diferença pouca ali. Mas aqui eu vou fazer com o franzido completo, tá? Então nós vamos repetir o mesmo processo que a gente fez nas outras partes para o franzido, né? Acabei reduzindo meus alfinetes e aí eu vou começar, ó. Primeiro eu vou posicionar aqui a minha linha de centro com a linha de centro. E aí eu começo a aprender porque essa linha é importante a gente ter ela respeitando esse comportamento. O restante, ó, a gente vai distribuindo, certo? Eu estou fazendo esse processo porque geralmente a gente faz esse processo realmente na mulagem. Mas aí eu posso pegar todo o perímetro que tem aqui, a parte final da manga, e marcar para quanto eu preciso franzir. Vamos supor aí que eu vou medir o punho e o meu punho, sei lá, tem 20, tem 17, tem 18. E aí eu coloco para franzir para 20, 23, 24, sei lá, por um elástico que faça essa redução para que também não fique apertando o punho, né, o pulso e assim por diante, tá? Então, deixa eu organizar aqui. Roubando um alfinete aqui de trás para conseguir finalizar essa região, certo? Ok? E aí a gente vai ter a nossa manga, ó, bem bonita, tá? Com um volume bem elegante. E aí o passo final agora é marcar a região que eu preciso, né? No caso aqui, o punho. Para quanto que eu vou reduzir isso? Aí geralmente, digamos que a gente tem um punho aí de 18, faz uma redução para 22, 23, né? Pode ser com elástico, e aí vai ficar bem legal a nossa manga, tá? Então, ó, finalizamos o nosso modelo, finalizamos a nossa construção e a única coisa que falta agora é fazer essas anotações. Então, primeiro eu vou marcar aqui a cabeça da minha manga, que vai ser toda franzida, certo? Vou marcar aqui o ponto de encontro com o ombro, posso marcar um pique, ok? E vou marcar até atingir aqui o ponto das costas. A gente vai medir aqui novamente de ponto a ponto, né? É sempre importante a gente pegar essa medida. Tô tendo cerca de 21 centímetros e vou marcar que eu preciso franzir até atingir 21 centímetros. Eu fiz essa conferência aqui, mas aí sempre que a gente vai para a mesa planificar, organizar tudo de novo, a gente faz essa conferência novamente. Eu marquei 21, mas pode ser que na conferência na mesa eu precise fazer
a organização aí para 21,5, 22, 20, dependendo das medidas que a gente conferir ali. Na região do punho, a mesma coisa, ó. Marca toda essa região e anota franzir para tanto, tá? No caso aqui eu vou colocar franzir para 20 centímetros, tá? Mas pode ser que seja para mais ou para menos, de acordo com o punho que vocês estiverem trabalhando, que pode ser o punho da própria pessoa, que pode ser o punho de uma tabela de medidas, tá? O importante é que vocês façam esse processo de anotar tudo que vocês precisam para depois não ficar faltando nenhuma informação para a montagem da peça, tá? Então, esse é o resultado do nosso modelo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas finais? Para fazer a distância dos franzidos tem que ser calculado ou é no olho mesmo? Ó, nessa questão aqui eu fiz no olho, né? Fiz todo o franzido das partes no olho com os alfinetes, mas aí você pode vir com a agulha e linha, faz uma costurinha bem suave e distribui como é que eu posso dizer? E distribui manualmente, tá? E aí, depois, com essa medida que você fez a distribuição, você vai utilizar para fazer o franzido final quando estiver montando a peça, tá? Mais alguma dúvida? Pessoal, já está chegando no final da nossa live, né? A gente já encerrou a construção do modelo. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima noite a todos. Qualquer dúvida, o que precisarem, mandem mensagem, tá? Que a gente conversa. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação. Também, quem quiser se inscrever no curso, as inscrições estão sempre abertas, né? E quem tiver dúvidas a respeito do curso também, tá? Por fim, alguma última pergunta, alguma última dúvida, algum comentário? Só lembrando que a live eu vou baixar ela, salvar ela e vou jogar no YouTube e depois disponibilizar o link, tá bom? Então, desejo uma ótima noite a todos, um grande beijo e daqui uns dias eu vou anunciar novas lives, tá bom? Lindo modelo, obrigado, maravilhoso. Obrigado pelo comentário de vocês. As lives são semanais. Geralmente são semanais, né? Eu passei um período sem fazer live porque eu estava realizando um trabalho que acabou meio que tomando muito tempo, né? Mas aí eu estou retomando todas as lives e os trabalhos. Precisei passar um período sumido aí do Instagram, tá? Então, desejo uma ótima noite a todos e até a próxima. Boa noite. I like your work. Thank you. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.